Bom dia, irmãos. Com a nova medida do governo, temos mais 15 dias para exercitarmos a nossa fé e a nossa paciência. Pela primeira vez na história da nossa igreja, não teremos a ministração da ceia do Senhor no primeiro domingo do mês. Mas o pastor Elias preparou uma reflexão na palavra de Deus para nos levar à lembrança da pessoa de Jesus Cristo, o nosso Salvador, o Salvador da igreja. Esperamos que os irmãos acompanhem com reverência onde quer que possam estar e assim experimentar um momento de mais comunhão com o Senhor e no espírito de louvor e adoração. Convido os irmãos, como coral, que fiquem em pé. Vamos fazer uma leitura.
Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Salmos 46, versos de 1 a 7. Que Deus nos abençoe. Sinta os braços do Senhor envolverem você. Confie nele. É a sua voz que você ouve. Acredite nele. A vida às vezes parece se despedaçar. Parece-nos que não tem mais jeito, mas tudo vai ficar bem. Como podemos ter tanta certeza? Porque Deus amou o mundo. E por Ele não precisar de nada, Ele nunca se cansará de você. Por Ele não ter idade, nunca se pode perdê-lo. Por Ele não ter pecado, nada pode corrompê-lo. Se Deus pode fazer 1 bilhão de galáxias, não poderia tornar nosso mal em bem? E dar um novo sentido para a nossa tão falida vida? Claro que pode. Ele é Deus. Ele não só nos permite irmos para onde quisermos, como Ele tem um lugar especial para aqueles que estão doentes e ansiosos para chegar logo em casa. Os remidos são
Momento missionário. Nós estamos em campanha de missões mundiais e o tema da nossa campanha é Transforme o Mundo com a Alegria de Jesus. E a nossa divisa, que está no capítulo 4, versículos 4 e 5 de Filipenses nos diz: Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja uma habilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre o PAN, Programa de Adoção Missionária, e sobre as ofertas do dia especial, que são as ofertas que nós levantamos normalmente no mês de março, no nosso mês de campanha. E muitas vezes os irmãos perguntam qual é a diferença, por que é preciso o PAN se nós temos as ofertas, por que é preciso as ofertas se nós temos o PAN. E eu vou explicar. O PAN, Programa de Adoção Missionária, é a principal ferramenta da nossa Junta de Missões Mundiais para o sustento dos missionários. Ele existe há mais de 30 anos e atualmente sustenta 2.056 missionários em 81 países. Como adotar? Você pode adotar individualmente, por meio do aplicativo da Junta de Missões Mundiais, ou no site tem uma aba em que você pode clicar, escolher o projeto ou o missionário que você quer adotar, ou por meio de grupos, classes de EBD, ou a igreja pode escolher um missionário para adotar, ou ainda empresas também podem adotar um missionário. E dessa forma você contribui com o sustento mensal desse missionário. E por outro lado, nós temos as ofertas do dia especial. Essas ofertas levantadas pelas igrejas, elas ajudam a junta a abrir novos projetos, a expandir projetos existentes, alcançar regiões, povos não alcançados. Então é importante que a gente contribua das duas formas. Se o irmão tem alguma dúvida, o irmão pode me procurar ou procurar alguém da equipe de promoção de missões e nós estaremos ajudando os irmãos a fazerem esse compromisso de adoção missionária. E que o irmão também esteja contribuindo através da sua oferta. E para encerrar esse momento, eu gostaria de ler o versículo 6, o mesmo capítulo da nossa divisa, que é Filipenses 4. E o versículo 6 diz: Não andem ansiosos em coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E por que nós estamos falando isso? O que isso tem a ver? Irmãos, muitas vezes nós olhamos para a nossa realidade financeira ou para a nossa conta bancária e nós tememos, achamos que nós não vamos conseguir fazer uma contribuição ou adotar um missionário. Nós às vezes pensamos que isso pode comprometer o sustento da nossa família, mas em primeiro lugar o que nós precisamos fazer é apresentar os nossos pedidos de oração a Deus, pedir ao Senhor estratégias para que a gente seja capaz de contribuir, de fazer parte do que Deus tem feito no mundo, de contribuir para a expansão do reino. Então, que nós possamos pedir estratégias ao Senhor, mas não ficar fora, não deixar de fazer parte do que o Senhor tem nos chamado a fazer. Nós já ouvimos testemunhos de muitas pessoas que tinham dificuldade financeira, uma renda muito pequena, mas que o Senhor deu estratégias para que essas pessoas pudessem fazer parte disso e não ficar de fora. Não é questão de bênçãos, irmãos. O irmão não vai receber uma bênção porque está fazendo isso, não é condicional, não tem a ver com a sua salvação vem pela graça, mas é um privilégio fazer isso. Nós sabemos que quando nós nos envolvemos, quando nós nos doamos, quando nós servimos, nós somos mais abençoados do que nós mais somos abençoados do que abençoamos, É um privilégio fazer parte do que Deus tem feito no mundo, das vidas que têm sido transformadas, dos testemunhos que nós temos ouvido do que Deus tem feito na vida de outras pessoas. Então, que nós possamos nos comprometer, orar e sempre nos envolvermos com a obra missionária. Bom dia, irmãos.
Fecha os teus olhos, vamos orar nesse momento. Senhor Deus, nós te louvamos, Pai, te agradecemos, porque Tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Alfa e o Ômega, o Criador do Universo, o nosso Deus. Nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem nos sustentado, tem nos livrado de todos os males. Te agradecemos pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a Tua igreja, mesmo em meios críticos e difíceis. Nós colocamos diante do Senhor, Pai, vidas, pessoas que estão passando por dificuldades nesse momento, dificuldades de saúde, pessoas como o José, o irmão da irmã Oneide, que tem enfrentado câncer. Nós rogamos as Tuas misericórdias sobre a vida dele. Te pedimos também pela Maria Borges, a mãe do irmão Wilson, que está com estado difícil de saúde, com diabetes, com pneumonia. Que o Senhor tenha compaixão dela, ó Deus, restabeleça a saúde dela conforme o Teu querer. Nós te pedimos que o Senhor possa aliviar as dores e os incômodos e dê a ela, ó Deus, a Tua paz. Te pedimos também pela vida do irmão Sócrates, um grande líder da nossa convenção. Que o Senhor tenha compaixão da vida dele, ó Deus, que está com Covid, passando por uma dificuldade, ó Deus, de saúde. Nós suplicamos pela vida dele, que o Senhor possa restabelecer a sua saúde, que o Senhor possa dar mais dias e anos de vida a ele, para que ele contribua cada vez mais no reino de Deus, abençoando as nossas vidas, ó Deus, e glorificando o Teu santo nome. Te pedimos também pelas nossas famílias, ó Pai, da Igreja Batista do Jardim das Esmeraldas, todos aqueles que estão passando por necessidades financeiras, que o Senhor possa suprir, ó Deus, as suas necessidades, que a Tua igreja esteja disposta a ajudar, a contribuir com essas famílias, ó Deus, que elas não se sintam acanhadas de pedir ajuda aos membros da igreja, aos diáconos, que possamos estar todos unidos nesse momento, Pai, servindo uns aos outros, em união, em unidade, Pai. Te pedimos ainda pela Nilma, do Grupo Logos, que já passou provavelmente por uma cirurgia, que o Senhor possa cuidar dela, ó Deus, que o Senhor possa estar com ela nesse momento, que o Teu povo esteja em oração por ela, por esse grupo que tanto tem abençoado a Tua igreja. Te pedimos pelos nossos líderes espirituais, nossos pastores, que o Senhor possa sustentar, suprir a cada um, ó Deus, que a Tua igreja continue operante, mesmo em meio a essa pandemia, que possamos estar sempre em oração, ó Deus, sempre meditando na Tua palavra, em comunhão, mesmo à distância, por meio das redes sociais, e sempre glorificando o Teu santo nome, ó Deus. E nós reconhecemos que, como Paulo disse, em Ti nós vivemos, nos movemos e existimos. Nós precisamos do Senhor a todo momento, Pai. Fica conosco em nome do Senhor Jesus. Amém. Oh
Bom dia, meus irmãos. Prazer enorme estar falando com os irmãos, tendo esse contato com os irmãos, embora à distância. Eu escolhi um texto para nós refletirmos nessa manhã. É o texto que está em 1 Coríntios, no capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 9, onde estão registradas as seguintes palavras. Paulo, chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e Senhor nosso. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi dada por Ele em Cristo Jesus. Pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, em toda palavra, em todo conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado em vocês, de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto vocês aguardam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Intitulei essa pequena reflexão de Celebrando Nossa Comunhão. Em tempos normais, hoje, esse primeiro domingo do mês, nós estaríamos no nosso templo, celebrando a ceia do Senhor. E então pensei que nós poderíamos então aqui refletir sobre essa palavra memorial. Nós podemos esquecer rapidamente as coisas importantes na vida. E essa foi a razão porque Jesus instituiu a ceia do Senhor. Ela é um lembrete de que a nossa relação com Cristo é essencial, não pode ser esquecida. É uma lembrança da morte de Cristo por nós e que também nós morremos com Ele. É também um lembrete de que a nossa nova vida ela é derivada de Cristo. E é Ele que quer que nós cresçamos na graça para sermos mais semelhantes a Ele, o nosso Senhor. Portanto, o nosso foco deve ser Jesus. Ele deve ser o foco de toda a vida cristã. A sua majestade é a razão de nós cultuarmos e adorá-lo. E a mensagem de Cristo crucificado, sepultado, ressuscitado é o que nós proclamamos. Poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, conforme Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 1, no versículo 16. Mas há de se lembrar também que a nossa comunhão com Cristo é responsabilidade do cristão. Quando pensamos na palavra comunhão, nós vemos que ela tem um sentido de associação, de parceria. E como parceiros com Cristo, nós compartilhamos a sua vida, seus sofrimentos e a sua glória. A ceia do Senhor é chamada de comunhão nas Escrituras. Veja lá, 1 Coríntios 10, versículo 16. Essa comunhão nos chama a santidade.
O plano de Deus é de que nós sejamos conforme a imagem de seu Filho. Romanos 8, 29. A ceia, portanto, é um momento importante. Um momento de examinar nossas vidas, de confessar, de arrepender de pecados. E é um momento de pensarmos na confiabilidade do Senhor. O versículo 9 que nós lemos há pouco nos diz assim: Deus é fiel. Deus é fiel. As promessas de Deus serão cumpridas porque Ele é fiel. O caráter de Deus é imutável e é isso que nos chama a si. O nosso futuro, ele depende de Deus. E Ele já mostrou ser verdadeiro um incontável número de vezes na nossa vida. Assim, Ele que é fiel, e nele que é fiel, nós podemos depositar o nosso futuro. Esse futuro com Cristo Jesus. E essa é a expectativa de todo crente. Assim como diz no versículo 7, na parte B desse versículo. Também, Tito 2, 13 e 14. Preciosas palavras estão registradas aqui. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso Deus, do nosso Salvador Jesus Cristo, que se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo todo seu, zeloso de boas obras. Então, irmãos, o convite nessa reflexão é que nós continuemos a viver essa nossa grande esperança. E concluindo, vamos nos lembrar, a ceia, ela nos ajuda a concentrar em Cristo, o nosso Salvador. Esse Salvador que logo voltará, e agora como Rei, como Senhor. Nós desejamos ter um relacionamento íntimo com o nosso Senhor, a cada dia, a cada momento. Nós não queremos que nada impeça a nossa comunhão com Ele. E assim, a ceia do Senhor nos leva a examinar as nossas vidas, a olhar para dentro de nós. E assim, contemplarmos, confessarmos os nossos pecados. E assim, viver, crescer na graça e no conhecimento daquele que nos ama e que se entregou por nós. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor abençoe a sua família, que o Senhor nos abençoe enquanto igreja, enquanto sociedade, que o Senhor esteja conosco e que nós estejamos nele. Deus abençoe ricamente a você. Deus é o Pai de toda a humanidade. Jesus é o único, o unigênito Filho de Deus. Jesus tem os genes, ou seja, a composição genética de Deus. A tradução familiar, o único filho, transmite esta verdade. Quando os pais geram uma criança, transferem seu DNA ao bebê. Jesus tem o DNA de Deus. Jesus não foi inventado, baseado no sentido de ter sido Ele quem começou tudo, e sim no sentido de que Ele e Deus têm a mesma essência. Vida eterna, sabedoria sem fim e inesgotável energia. Cada uma dessas qualidades que damos a Deus, podemos atribuir a Jesus também. Ele é um com o Pai. Quem me vê a mim, vê ao Pai, disse Jesus. Aí Cristo, nosso Deus, o qual sempre